5, 6, 7, 8, 9 anos, o senhor falou que a avó tinha um terreiro de Umbanda. Sim. Então, o senhor foi criado ali, frequentando esse terreiro? Como que foi? Sim. A minha família não era uma família rica. E eu recordo que a casa da minha mãe era construída num terreno da casa da minha avó. Então, tinha a casa da minha avó, a casa da minha tia e a casa da minha mãe, né, na mesma propriedade. Minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, já assumindo um novo relacionamento, né, com meu padrasto. Eles trabalhavam numa clínica psiquiátrica, chamada Clínica Pinel. E durante o dia eles trabalhavam nesta clínica, e eu ficava em casa, né, aos cuidados da minha avó. Então, desde pequeno, eu tive contato com a religião que a minha avó praticava. Chegou a dizer até me envolvi, né, muito com esta religião, embora a minha mãe sempre fosse contra isso. Eu recordo, a minha mãe era católica, a minha avó e toda a família materna tinha essa prática com a Umbanda e a Quimbanda e as outras bandas. A minha avó me criou para ser substituto dela, Guto. Qual foi a primeira vez que ela falou isso para o senhor? Eu devia ter uns 10 anos, eu acho. 10 eu já anos. tinha consciência daquilo que se realizava, né? Porque muito eu ia nas reuniões de culto que eles tinham, por causa da comida, né? De modo especial das festas de criança, que eles chamam, usando os santos católicos, festa de Cosme e Damião. Sim. Mas fui muito além disso, né? Eu cheguei a participar dos ritos da Quimbanda mesmo, ou até da Umbanda, que envolve Exus, Pombagira, e Caboclo, Preto Velho, essas entidades. E a minha avó, com esse intuito de ver que eu participava e que eu gostava, porque era algo que para mim era novo, né? E foi incutido na minha vida desde pequeno, então era algo que eu gostava. Ela dizia, quando durante o dia tinha aqueles cuidados próprios dos orixás, de entrar na casinha de um e na casinha de outro, e limpar os objetos, limpar as imagens, né? manter o culto, o lugar de culto. Ela dizia que eu iria substituí-la. E quando o senhor escutava isso? Eu gostava, né? Mesmo sendo criança? Mesmo sendo criança. Era algo que na verdade, a gente via... era mais a posição que o Babalorixá ou a Ialorixá tinha dentro do rito, né, da própria religião. Porque o pai de santo é aquele que entre aspas, tem uma posição, né, de destaque. Todos nós queremos uma posição de destaque, viu? Agora, o que o senhor via, assim, no caso daquele terreiro e tudo, as pessoas procuravam os caminhos para o bem, mas também o senhor chegou a ver que procuravam para o mal? Isso existe realmente assim? Existe para o mal, Guto. Eu não vou dizer que eu cheguei a ver as pessoas ir buscar diretamente para o mal. Tá, entendi. Porque no aspecto dos atendimentos individuais, das pessoas que vinham para ler carta, ou jogar búzios, ou pegar uma orientação, isso eu não participava, né? Eu participava do culto mais público. Os atendimentos particulares era a minha avó que fazia, né? O jogo do búzio, aquilo que as cartas dizem. Então, a pessoa chega para solucionar um problema. Via de regra, problema no casamento, problema na família, problema financeiro. Então, nesse sentido. Mas aspectos negativos eu sei que existia. Por quê? Porque como se trabalhava na Umbanda com as entidades das trevas, tipo Exus, Pombagiras, entidades que trabalham com cachaça, com oferenda, vai no cemitério fazer uma oferta. Então, já se percebe que se você vai fazer um culto no cemitério, não é coisa boa. Boa coisa não é. Agora,
Quando ela dizia, vai ser meu substituto, ela ensinava coisas? Ela já começava uma catequese? Já assim, ensinava. Mas não houve uma iniciação do senhor lá, batizado, essas coisas, não. Batismo, não é batismo, mas como é que chama lá? Não, tem batismo, sim. Tem batismo? Ah, tá. Tem o batismo em casa, o batismo na religião. Ah, entendi. De modo particular, no Rio Grande do Sul, você pode ser batizado na igreja. Mas quem tem o contato com as religiões afro-brasileiras, africanas, tem o batismo em casa, o batismo dentro daquela religião. No meu caso, foi um pouco diferente. A minha mãe nunca deixou que a minha pessoa fosse consagrada em qualquer coisa dentro da religião da minha avó. Olha só. Eu participava, eu ia naquilo que a gente chama de sessões, né, na segunda-feira para o Exus, e lá no final de semana para as Ogum, Yansan, Iemanjá e as entidades da Quimbanda, mas eu nunca fui consagrado, seja no batismo de sangue, sim, que tem a consagração derramando sangue de animais na cabeça, ou seja, por água. Lembro que sim, eu tomava banho de descarga, descarrego, benzer com os benzimentos, né? Isso aí eu também participei. Mas a minha avó, durante todo o tempo que eu participei lá com ela, ela ensinava. Ela ensinava como que limpava uma tigela, o que fazia, o que oferecia, como era, como não era, que entidade que era, que entidade que não era. Eu até, certas vezes, trabalharam para desenvolver esse aspecto de incorporar, né, os espíritos das entidades. Eu fui desenvolvido, mas não desenvolveu. Uhum. Fui desenvolvido, mas não desenvolveu. Não... Com que idade que o senhor foi meio que se afastando assim da própria Umbanda e procurando outros caminhos, né? Porque até então era a religião que o senhor praticava, né? Sim. Mesmo que inconsciente era, né?